Olá, neste vídeo vou mostrar-vos como tornar a Justina mais eficiente na elaboração de recursos. O primeiro passo é dar o contexto jurídico à Justina. Comece por escolher o tipo de recurso. Neste caso, recurso de apelação sem impugnação de factos. A seguir, carrego em sentença, para carregar a sentença. E arrasto a sentença, o PDF da sentença, para a janela da sentença. E como vêem, a sentença fica carregada. E por carregar a sentença primeiro? Porque a Justina cruzou o texto da sentença com mais de 15.000 acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, que está na sua base. E seleciona o melhor enquadramento para este caso, com base nesses acórdãos. Vamos então ao contexto. Carrego em contexto. Aqui posso usar o contexto sugerido, dos vários que aqui possam aparecer, ou, se quiser introduzir o meu contexto, carrego em limpar. Limpei o contexto. E o que é que vou fazer a seguir? Vou adicionar mais contexto. E o que é que faço? Vou ter que arrastar para aqui o PDF com o contexto que eu criei. E cá está, já está adicionado. Agora, duas dicas rápidas sobre um contexto robusto. Devemos sublinhar os pontos do caso a que queremos dar foco e indicar as normas-chave que consideramos relevantes. Por exemplo, imaginem um saneador de sentença, conhece uma exceção, a exceção perentória de inadmissibilidade legal do pedido de indemnização, por exemplo, devido a entender que determinadas obrigações foram violadas pelo réu, dizem apenas respeito à ordem pública e que não podem servir para fundar um pedido de indemnização civil de um privado. E que ainda entende que se o réu for um banco, o processo civil fica bloqueado pelo dever de sigilo bancário. Esta exceção foi, de facto, suscitada num caso real e daí eu estar a usar. E, nesse caso real, ainda foi defendido que a relação, sendo extracontratual, impede a procedência do pedido. Eu, então, posso carregar instruções com essas linhas de ataque e referir os artigos aplicáveis. Vejam aqui um contexto do exemplo. Exceção perentória de necessidade legal do pedido de indemnização, a norma de proteção existe ao contrário do que defende a ré. Pronto, e aqui está tudo isso, inclusivamente alguma jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, aqui referido o número de processo. Isto importa porque, sem contexto, a Justina escolhe normas que já conhece, que estão na sua memória, e pode dar o assunto por fechado quando encontra um certo número de normas. Ela sente-se satisfeita e fecha o processo. Mas se lhe derem um quadro de normas, ela valida se essas normas fazem sentido para o caso, usa-as, se fizerem sentido, mas ainda vai procurar outras normas, doutrina e jurisprudência, que reforcem a argumentação. Ou seja, há a possibilidade de a Justina encontrar mais normas do que aquelas que vislumbramos. O texto do contexto pode ser sumário, mas deve ser claro, porque a Justina trata do resto. Exatamente como isto aqui. Estão identificadas algumas normas, algumas ideias, e depois a Justina parte do resto. Portanto, carregamos em utilizar o contexto e contexto aprovado pelo utilizador é o que vai ser utilizado. Vamos agora à questão da jurisprudência. Usem uma formatação justa para a Justina identificar o que seja citado. Links da DGSI, número de processo
e data. Tudo isso ajuda. Por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo por exemplo, se colocarem isto, este tipo de formatação, a Justina identifica e cita exatamente este acórdão. Há vários tipos de formatação, e eu vou-vos dar vários exemplos. Qualquer uma destas formatações, estão aqui a ver, pode ser utilizada para que a Justina identifique, seja um link da JCI, seja um acórdão citado do Supremo desta maneira, seja citado desta, seja um acórdão terminal da relação, seja Guimarães, etc., do Porto, de Évora, é indiferente, e nestes vários tipos, ou de Coimbra, e nestes vários tipos de formatação, ok? E a Justina consegue identificar. Vamos agora a modeliar. Entro aqui, escolho nesta parte de tratamento da jurisprudência com resumo dos acórdãos. Aqui a Justina faz três coisas. Verifica a jurisprudência, coloca no contexto, integra no capítulo de jurisprudência, procura os 3 melhores acórdãos para cada questão de direito convocada no recurso e resume esses acórdãos e liga cada um às questões citadas. Se um acórdão for relevante, mas lateral ao caso, assinala isso. Se for aplicável quase diretamente ao caso, faz um resumo e explica essa ligação. Resultado, recursos mais robustos. Apenas uma nota. Se estiverem a utilizar um modelo offline, tipo Virtu, Fortus, têm que ter um computador muito potente. Fazer isto num computador só com CPU é extremamente demorado. Há casos que pode demorar um dia inteiro. Se fizerem com uma placa gráfica com grande memória e bastante rápida, de topo, uma placa gráfica de topo, mesmo assim isto pode demorar até 1 ou 2 horas. Depende do número de questões citadas, porque cada questão citada é procurado 3 acórdãos e são resumidos 3 acórdãos. Portanto, se houverem 10 questões, estamos a falar em 30 acórdãos que vão ser resumidos, analisados, etc. Se colocarem isto na cloud, é bastante mais rápido porque não depende do vosso computador. E nesse caso, estamos a falar de mesmo questões muito complexas e muitas questões, no máximo 10 a 20 minutos. Se forem poucas questões, pode ser resolvido em 5 minutos. Portanto, com isto, temos um recurso muito mais robusto. E perceba, se o trabalho do advogado continua a ser indispensável, mas fica mais rápido e mais forte com a Justina. Depois é só carregar em enviar e a Justina passa a fazer todo o recurso. Vou só mostrar, neste caso, se utilizássemos a OpenAI, carregávamos em enviar e a Justina começava a fazer o recurso, a iniciar todo o processo.